Oi, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu gosto sempre de gravar esses vídeos no começo de uma nova semana, para já começarmos a semana abençoada com a palavra de Deus, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e já para também profetizar sobre esse novo início de semana. Que seja uma semana que a gente veja o mover de Deus, que a gente veja o impossível acontecer, que a gente faça a nossa parte, que é o possível, e que o impossível o Senhor vai fazer, que seja a semana que você vai gerar o seu milagre e que você vai dar à luz também o seu milagre, vai dar à luz a Samuéis, que é sobre isso que eu quero falar, sobre gerar promessa, gerar testemunho, gerar milagres, porque sempre nós geramos esses milagres no cenário de total, que o cenário ele não está favorável, que ele está completamente o contrário àquela promessa. E é sempre nessa hora que o Senhor ele gosta de trabalhar diante desse cenário improvável, do cenário impossível de acontecer. Que é exatamente para nos mostrar que Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível a gente faz, e o que é impossível Ele faz, Ele entra nesse cenário. Então, quando todas as possibilidades, quando todo o cenário parecer completamente o inverso para acontecer aquele milagre, é aí que nós vamos gerar, que vai ter o nascimento do nosso Samuel, que vai ter o cumprimento da promessa. E aí, o Senhor vinha me dando essa palavra já há alguns dias. E hoje no culto, na igreja, o pastor confirmou essa palavra, né? O pastor falou assim, que dentro dos maiores cenários de improbabilidade, dentro do maior testemunho, quanto maior a dificuldade, maior seria o milagre. Ele falou assim, quanto maior a dificuldade, maior seria o milagre. E aí o Senhor já vinha me dando essa palavra sobre gerar promessa, gerar milagre, dentro do improvável, dentro do impossível até, porque ele me trouxe à memória mulheres da Bíblia que geraram grandes promessas, grandes milagres nesse cenário, e que todas elas eram inférteis, todas elas não poderiam gerar filhos, mas todas geraram filhos, desde Sara até Raquel, várias personagens da Bíblia, elas não poderiam ter filhos, né? Diante do cenário, do médico, do diagnóstico, diante de tudo, elas não poderiam gerar filhos, mas é exatamente nesse cenário que o Senhor entra e realiza um milagre, e todas elas que não podiam gerar, geraram grandes homens de Deus, grandes profetas, geraram grandes promessas. Então, dentro desse cenário mais improvável, quanto maior, como o meu pastor falou, quanto maior a luta, maior o milagre, maior o testemunho. E aí eu quero trazer algumas passagens da Bíblia que diz aqui em Gênesis, no capítulo 21, que é o nascimento de Isaac. Que exatamente Sara, ela não podia gerar filhos, né? Além de ser uma pessoa com uma idade bem avançada, ela não tinha capacidade, ela era infértil. E aí ela gerou Isaac. E aí fala que a passagem assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Então o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu na vida de Sara, diante de todo o cenário improvável, impossível. Ele fala aqui, ele fez o que ele prometeu. E é linda essa frase, né? É lindo esse versículo. E aí tem outra, em Gênesis, já falando agora de Raquel. Raquel era outra pessoa que também não podia gerar filhos, mas que deu à luz a um grande homem de Deus que fez uma diferença para o povo de Israel, que foi José. Né? José foi ali uma provisão. José subiu num alto cargo, né? Depois do governador. Ele era governador de Israel. Depois de Faraó, ele era o maior. Foi ele que trouxe a provisão da revelação do que iria acontecer, e se preparou, se programou, e foi uma grande providência para o povo.
Então, Raquel gerou um grande homem de Deus, diante também de um cenário impossível, porque ela não podia ter filhos. Aí diz aqui em Gênesis, no capítulo 30, versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Aí já no versículo 25 diz assim: depois que Raquel deu à luz a José. Então Raquel era infértil, Deus a tornou fértil, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, e ela deu à luz a ninguém menos do que José, né? Da mesma forma Sara, que deu luz a Isaac. Agora tem uma outra passagem também, uma outra mulher, muito conhecida também a história, e é uma história que pessoalmente é uma história que fala muito comigo. Eu já ouvi muitas passagens, muitas palavras na igreja que foram sempre palavras muito fortes sobre o tempo, né, de espera e de nunca desistir de clamar, de orar ao Senhor, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 27. Ana fala assim: este era o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Então Ana, ela era outra pessoa, outra mulher que desejava muito ser mãe, e ela não podia gerar filhos, então ela nunca desistiu do seu sonho. Ela orava, todos os anos ela subia ao templo e orava ao Senhor, pedia: dá-me filhos. Pedia para o Senhor que Ele desse filho que ela queria, nem que fosse só para ter aquele gosto de ser mãe, que ela disse que entregaria esse filho quando nascesse. E ela de fato entregou Samuel, um dos maiores profetas, que ungiu mais reis na Bíblia. Então ela gerou um grande milagre, um grande homem de Deus. Então o Senhor, Ele gosta de trabalhar nesse cenário, no cenário do impossível, para que o testemunho seja maior. E quem é o seu Samuel hoje? Quem é o seu maior milagre que você precisa gerar hoje, que ele precisa nascer na sua vida? Às vezes é um relacionamento que você deseja ter, às vezes é um filho também que você deseja ter e ainda não tem, às vezes é um milagre na sua vida financeira, às vezes é um milagre na sua vida familiar, alguém que precisa nascer no evangelho da sua família, alguém que não é convertido. Então tem vários Samuéis que a gente está gerando, que a gente não pode deixar de orar, de clamar, de pedir ao Senhor, porque Ele vai agir na impossibilidade. Na hora que o cenário estiver completamente desfavorável àquele milagre, ele vai nascer. E é isso que eu quero profetizar nesse novo início de semana, que muitos Samuéis vão nascer nesse mês de abril, nessa nova semana que está iniciando. Esse Samuel que você já vem gerando já há algum tempo. Às vezes tem pessoas que têm promessas aqui que estão gerando Samuéis há anos e sonha com esse milagre e clama como Ana clamou e nunca desistiu. E aí eu até ouvi essa palavra que disse que precisava de um grande homem de Deus liberar a palavra para que ela se cumprisse, que foi como fez Eli, né? Então eu sou como Paulo diz, a menor no reino, sou a mais pequena, mas eu quero liberar porque o poder não está em mim, o poder está na palavra de Deus, naquele que promete. O poder está em Deus, na palavra dele, não na minha. Então, assim como ele liberou a palavra e disse assim, que seja feita conforme a sua petição, assim eu quero liberar na minha e na sua vida, que seja feita conforme a minha e a sua petição, que o Samuel nasça, que ele nasça nesse mês de abril, que ele nasça nesse ano de 2025, que esse seja o ano da sua vida, o ano que você vai gerar a sua promessa, o seu milagre vai nascer e vai acontecer. E você vai falar como essa frase que Ana falou, né? Este era o menino que eu pedia, este era o milagre que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Que essa possa ser a frase que a gente vai falar durante esse ano, que a gente vai dizer:
mesmo parecendo tudo impossível de acontecer, mas esta era o meu maior sonho, o meu maior milagre, a minha promessa, era o que eu pedia e o Senhor concedeu o meu pedido. Então, que essa palavra venha a fortalecer a mim e a você nesse novo início de semana, e até o próximo vídeo.